Paz do Senhor, irmãos. Amém? Tome os vossos lugares, por favor. E abra sua Bíblia no Salmo 123. Pouquinho só mais de som para mim, Pedrinho, por favor, no retorno. Amém, glória a Deus, perfeito. 123, estamos estudando os Salmos de Romagem, que o povo cantava quando ia para Jerusalém, adorar o Deus Todo-Poderoso. E mais uma vez, Deus tem uma instrução para a nossa vida, Deus tem uma instrução para a nossa casa, uma instrução para o nosso coração. Eu fui muito enriquecido com esse salmo. Ler é uma coisa e estudá-lo é outra. Quando a gente se aprofunda na palavra de Deus, o Espírito Santo nos revela grandes ensinamentos para que nós cresçamos na graça e no conhecimento de quem Ele é. Salmo 123, versão NVI, diz assim: A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Amém. Irmãos, este é o quarto salmo dentro dos salmos de romagem, dentro dos cânticos dos peregrinos, da peregrinação. É um salmo cantado pelos judeus que saíam das partes onde eles moravam. Uns moravam mais perto, outros moravam mais longe de Jerusalém. O fato é que todos eles saíam das suas cidades, os que não moravam em Jerusalém, para que durante 3 vezes ao ano eles subissem até Jerusalém, aonde estava o tabernáculo, para oferecer sacrifícios, ofertas e cultuarem a Deus. Naquela ocasião, Deus havia determinado esse local, Jerusalém, como o único local de adoração, porque lá estava o tabernáculo que Moisés construíra, e depois Davi trouxe o tabernáculo, erigido naquele lugar, para o louvor e para a glória de Deus. E durante a peregrinação que os judeus faziam, a caminho de Jerusalém, louvando a Deus, uma jornada difícil para alguns, uma jornada que às vezes se deparavam com perigos, com salteadores, com grandes dificuldades. O clima era um caminho de dificuldade para que eles chegassem até o lugar para adorarem a Deus. Um caminho onde eles experimentavam várias emoções, vários sentimentos, medo, alegria, temor, hostilidade. E esses salmos de romagem, eles expressam exatamente o sentimento deles. O que eles estavam sentindo durante a sua caminhada, o que eles estavam se deparando durante a sua caminhada, até chegarem ao lugar da adoração. E esses salmos têm uma explicação e têm uma comunhão muito direta com a nossa vida nos dias de hoje. Porque nós também somos peregrinos. Nós também estamos a caminho de uma cidade celestial, de uma cidade onde nós iremos adorar a Deus para todo sempre. Nós estamos no mesmo caminho. A Bíblia fala que a nossa passagem aqui na terra é rápida. Nós somos peregrinos enquanto caminhamos por esse mundo em direção a Jerusalém celestial. Tiago 4:14 diz que vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. É muito rápido, são poucos anos.
E a pergunta inicial é: o que nós temos feito com os nossos dias de peregrinos aqui na terra? Não vamos esperar chegar aí na Jerusalém para adorar a Deus. O tempo é hoje. Se você acordou, Deus te deu saúde por um só motivo: para que o nome dele seja adorado, para que você leve a sua palavra, para que você anuncie o seu reino. O Salmo 123, especificamente, irmãos, ele vai tratar de uma maneira, ele vai nos ensinar como se enfrenta o escárnio, como que se enfrenta a zombaria da parte do mundo. Porque nós estamos na contramão do mundo. Nós estamos na porta larga ou estreita? Estreita. Nós estamos vindo contra. Nós falamos tudo aquilo que o mundo não quer ouvir. Nós temos atitudes que o mundo não quer ter. Nós estamos andando contra. Por isso somos o quê? Sofremos escárnios, zombarias por parte do mundo. E o Salmo 123 vai nos ensinar hoje, com a ajuda do Espírito Santo, como que se combate, como que se vive, como que se comporta, como que se reage dentro de um cenário de escárnio, de zombaria da parte do mundo. O que fazer quando a gente não aguenta mais? O que fazer quando estamos cansados da hostilidade? Estamos cansados da perseguição que vem contra nós. Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa referência? Quando tudo está contrário, quando você não aguenta mais, Deus todo dia, toda hora, a mesma pessoa, o mesmo assunto, o mesmo problema, o que fazer quando estamos cansados, quando nós não aguentamos? Mas é isso que o Salmo 123 pretende nos ensinar hoje à noite. Estudando um pouquinho mais profundamente este salmo, a gente descobre que ele foi composto em uma época quando o povo de Israel voltava do cativeiro babilônico. 70 anos de cativeiro por um juízo de Deus contra o seu povo por causa da idolatria. Deus então apregou um juízo ao seu povo de 70 anos de cativeiro. E em um certo momento, depois de passado os 70 anos, Deus cumpre a sua promessa através do rei Ciro, que liberta os cativos de Jerusalém, não somente os israelitas, mas outros povos que também ali estavam, e recebe um decreto, obviamente não somente da parte do homem, mas um decreto da parte de Deus, para que o seu povo agora saísse do cativeiro e voltasse para a sua terra. Um grande número de judeus volta para a terra prometida, para a Palestina. Porém, irmãos, quando eles chegam lá na sua terra, eles encontram a sua terra já ocupada, tomada. Por quem? Pelos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Eram os povos misturados com os babilônicos, os mesopotâmios e um pouco dos judeus que tinham ficado lá antes. Então eles chegam na sua própria terra para tomar posse do que era seu e encontram ali a sua terra já ocupada. Pessoas que tinham se casado entre si, que adotaram uma religião que misturava a religião, não era mais a religião pura deles, e quando eles chegam ali, a sua casa já está ocupada. Mas é ali que eles permanecem. E são essas pessoas que estão ali que começam a escarneá-los, a zombar deles, a tirar sarro, porque eles tinham servido um Deus que os deixara cativo. Para os vizinhos, as pessoas que estavam já morando ali, não era um Deus que tinha grande coisa e grande nome, por ter aprisionado o seu povo. E o povo de Deus volta para a sua terra e se encontra com esse tipo de pessoa, que agora iriam contra eles promoverem o escárnio, a zombaria, dizer que Deus não era o Deus tão forte como eles tinham dito, que Deus que é esse que aprisiona o seu povo por 70 anos em terra estranha, enfim, muitos outros tipos de confronto o povo de Deus chega quando se depara na volta na sua terra. Era uma opressão, uma grande opressão para o povo de Deus
Imagina você viver em um lugar, você viver em uma casa, onde só você é crente. Todo mundo zombando, todo mundo dizendo que para você que não vale a pena, que nada vai acontecer. Era mais ou menos esse o cenário quando o povo de Israel volta para a sua terra e encontra a sua terra dominada pelos samaritanos, pelos moabitas e pelos amonitas. É nesse cenário que alguns estudiosos dizem que esse salmo foi escrito. E mais tarde ele é cantado, ele é relatado quando o povo sai da sua terra e vai agora adorar a Deus em Jerusalém. O que eu quero que você guarde de tudo isso é que o povo agora precisaria viver em uma terra que era deles, mas que já estava sendo dominada por pessoas que não criam em Deus, que não adoravam a Deus. Por isso eles iam ter oposições, confrontos, escárnios. E como é que se comporta diante de uma situação dessa? O que é que Deus espera do nosso comportamento diante de uma situação dessa? Nós também estamos em um mundo que não é o nosso mundo. Sofremos oposições, sofremos pessoas dizendo que para nós, mas você vai naquela igreja ainda? Você está nessa ainda? Olha a sua vida. Você ainda está nesse caminho de oração, de Bíblia. Somos zombados por isso. Sofremos oposição por isso, porque estamos em um mundo que não crê em Deus. Estamos em um mundo que não se reporta a Deus como Deus verdadeiro. Um mundo que vive sem nenhuma importância para aquilo que Deus faz e para aquilo que Deus é. 1 João 3,13 diz que, meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Se odiaram a Jesus, se crucificaram a Jesus, se não se importaram com Jesus, nós iremos passar pelo mesmo tipo de conflito. A questão é como administrar. O que fazer quando você é escarneado? O que fazer quando você é zombado? O que fazer quando as pessoas não acreditam naquilo que você está falando? O que fazer quando você está sendo afrontados? Pessoas que sabem quem nós somos, pessoas que sabem o que nós proferimos e mesmo assim nos provocam. Professores de faculdade que às vezes percebe que um aluno tem uma opinião diferente e aquele professor fica debatendo, fica dando indiretas para aquele aluno. No trabalho, pessoas que sabem que você não é crente, que você é crente e te tratam de forma diferente. Família, quando você faz reunião de família, aqueles parentes que não são crentes, que não temem a Deus, zombam, se opõem. E qual deve ser o nosso comportamento? O que é importante ressaltar é que o povo estava sofrendo por conta daquilo que eles criam. E isso é o que está em questão hoje à noite. O povo estava sofrendo como nós sofremos, as oposições, as hostilidades, por aquilo que nós cremos. Nós cremos em Deus. Nós acreditamos na sua palavra. Nós vivenciamos essa palavra, por mais que se levante qualquer outra pessoa que diga ao contrário. E esta é a grande oposição. Esta é a grande afronta. Este é o grande conflito que Deus quer tratar com o nosso coração hoje à noite. Somos afrontados por aquilo que nós cremos. É difícil, irmãos. O mundo não quer saber de Deus. Eles procuram tantos outros caminhos, menos o caminho de Deus. Estão presos a tantos caminhos errados, mas não se importam com Deus. Essa é a grande luta nossa diária. Essa é a grande afronta nossa. Defender aquilo que nós cremos.
Por mais que nós estejamos em um mundo, como esse povo quando volta do cativeiro encontra a sua terra invadida, e tem que ficar ali convivendo com essa oposição, o que fazer? O que temos que fazer para que o nome do Senhor seja glorificado, mesmo diante das hostilidades do nosso dia a dia? E o salmista começa nos explicando o seguinte, primeiro versículo do Salmo 123. Para ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus ocupa o trono nos céus. Isso quer dizer que Deus está no comando de tudo e de todos. Isso quer dizer que Deus é o centro de tudo que existe. Isso quer dizer que tudo está diante dos seus olhos. A nossa afronta está diante dos olhos de Deus. O que temos sofrido está diante dos olhos de Deus. E o salmista diz o quê? Ele reconhece quem Deus é, reconhece que Deus está no trono, mas ele levanta os seus olhos para Deus. Ele olha para Deus. Quando? Diante de um cenário de confronto. Diante de um cenário de oposição. Diante de um cenário que ele está sendo zombado. Ele não se rende. Ele se firma em Deus, que é o centro de tudo, o Deus a quem ele acredita, o Deus a quem ele sabe que pode tudo. E para esse Deus, não é para nenhum outro lugar, é para onde Deus está, que ele levanta os olhos e olha para Deus. Aleluia. Romanos 8:28 diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Levantar os olhos para quê? Pedindo ajuda a Deus. Tem pessoas que se comunicam só com o olhar. Tem marido e mulher que olham um para o outro e não precisa de palavras. Quando você olha para Deus, Deus já sabe o que você precisa. Ele sabe o que você está passando, mas Ele precisa que você reconheça a soberania dEle e erga os seus olhos para Ele. Não olhe para o chão, cabisbaixo, nem para o lado, tentando achar outro caminho, outra solução, a não ser a solução que está em Deus, irmãos. Levante os seus olhos para o alto. É Deus que está no controle de todas as coisas. Às vezes não há necessidade de palavras, só você olhar para o céu. Deus vai entender o seu olhar. E Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você está passando. Não há atitude mais louvável do que uma pessoa prostrada e com seus olhos voltados para Ele. Para onde é que você está olhando? Para onde é que o mundo tem levado os seus olhos? Que hoje à noite o Espírito Santo nos ajude a voltar os nossos olhos para Deus. Porque no mundo não há esperança. E nos homens também não há esperança. A nossa esperança está em Deus. Zacarias 1:3 diz, diga ao povo, por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Primeiro ensinamento, então, diante de uma hostilidade, de uma opressão, de uma afronta, de uma zombaria, permaneça na soberania de Deus. Em um Deus que você olha para Ele e Ele sabe de tudo que você precisa. E tudo que você precisa está nas mãos dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 2. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós.
aguardar que o Deus que entende a nossa situação tenha compaixão de nós. Aguardar em Deus. Esse exemplo que o salmista usa é um costume antigo do Oriente, em que os senhores e as suas esposas, eles assentavam às mesas para uma refeição, enfim, e ao redor deles ficavam seus servos. Só que os senhores não conversavam com os seus servos. Os senhores se comunicavam com os seus servos pelas suas mãos. Vai, vem, não pode, pode, enfim. Então, os servos que estavam ao redor da mesa dos seus senhores ficavam com os seus olhos, não podia tirar os olhos das mãos deles, porque era através das mãos que eles receberiam as ordens para satisfazer os seus senhores. Através de uma sinalização das mãos, o servo sabia exatamente o que é que o seu senhor estava precisando. Trazendo para nós isso, para o nosso Deus. Para que mão que nós estamos olhando? A que mão que nós estamos obedecendo? Os nossos olhos têm que estar nas mãos de Deus, não somente por aquilo que Ele vai fazer, mas por aquilo que a sua mão vai nos direcionar para que nós permaneçamos na sua presença, na sua soberania, levantando os nossos olhos para Ele em qualquer situação. Porque às vezes, irmãos, nós olhamos para as mãos de Deus esperando o quê? Que Deus dê, eu quero. Não, as mãos de Deus também nos direcionam, nos disciplinam, nos exortam para quê? Para que nós sejamos a cada dia mais encontrados por Ele como irrepreensíveis e agradáveis aos seus olhos. Então, da mesma forma que esses servos ficavam assim, desesperados, porque eles não podiam errar o comando. Se o Senhor desse um comando com as suas mãos, tinha que ser cumprido imediatamente. E esse exemplo que o salmista traz é para que nós reportemos os nossos olhos para as mãos de Deus. O que é que as mãos de Deus estão nos orientando? Que é a sua palavra, para que nós façamos diante das dificuldades da nossa vida. A mão de Deus vai nos direcionar sempre. A mão de Deus sempre terá uma resposta para a solução do nosso problema, para a solução das oposições que nos cercam. Agora, Deus pode fazer duas coisas quando nós clamamos a Ele diante das pessoas ou das situações que estão oprimindo e afrontando a nossa vida. A primeira, Deus pode tirar os inimigos. Deus pode matá-los, removê-los, fazer com que a pessoa que está morando ao seu lado, por exemplo, que tem te trazido problema, Deus faça com que ela mude de cidade, mude de país. Deus pode remover o seu problema. Porém, Deus também pode fazer com que você permaneça no problema, mas Ele vai te dar graça para que você vença o problema. Ou seja, em nenhuma das hipóteses você vai estar sozinho. Se Deus não tirar o seu problema, se Deus não tirou o seu problema, com certeza, se você tem tido comunhão com Ele, reconhecido a sua soberania, voltado os seus olhos para Ele, estar atento com o que as mãos dEle estão dizendo, Deus está e continuará te dando graça para que você suporte e passe a afronta e a situação que você está atravessando. Paulo tinha um problema, e a Bíblia diz em 2 Coríntios 12, do 7 a 10, o seguinte: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Deus diz: não vou tirar, mas vou te dar graça. Então, irmãos, você tem a graça de Deus sobre a situação que nós estamos atravessando. A graça de Deus
está sobre a nossa vida e ela é suficiente, plenamente, 100% para que nós prossigamos vencendo, olhando para Deus, esperando o que Ele vai fazer, Ele retirando o problema ou não, mas Ele vai nos dar graça para que nós passemos o momento de afronta, o momento de desprezo e o momento de dificuldade. Glória a Deus. Versículo 3. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo. No final do verso 2, ele fala, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. E no versículo 3, ele fala mais 2 vezes a palavra misericórdia. 3 vezes no mesmo salmo, de 4 versos, o salmista clama pela misericórdia de Deus. Ele poderia pedir outra coisa para Deus, não podia? Mate meu inimigo. Deus, destrua aqueles que estão fazendo o meu sofrimento. Ele poderia pedir para que Deus olhasse para os seus direitos como servo. Sou teu servo, Senhor. Faça a tua justiça. Olha a afronta, olha a oposição. Eu cheguei e o que era meu está invadido. Faz a tua justiça, Senhor. Ele poderia exigir isso de Deus, mas Ele se preocupa com Ele. Às vezes, irmãos, nós olhamos as pessoas e não nos preocupamos com nós mesmos, conosco mesmos. Ele não pede para que Deus peça para que Deus mate seus inimigos. Ele não pede para que Deus faça justiça diante da sua vida, da sua servidão a Deus, não. Ele fala, Senhor, tenha misericórdia de mim. O salmista está olhando para a mão de Deus, esperando só uma coisa, a sua misericórdia. Que Deus usasse de misericórdia para que ele pudesse atravessar aquela situação. Peregrino, e nós, como peregrinos neste mundo, precisamos da misericórdia de Deus para que nós cheguemos até o final da jornada. Misericórdia é aquilo que Deus poderia nos punir e Ele não nos pune. É aquilo que Ele poderia nos condenar por aquilo que nós fazemos de errado, mas a sua misericórdia nos livra, a sua misericórdia nos dá chance, a sua misericórdia é longânima e nós podemos ter a chance, enquanto vivos, de mudar a nossa história e de mudar o nosso pensamento e a nossa conduta diante de Deus. Ele pede, Deus, tenha misericórdia de mim, é de mim. Ele não olha para o externo, ele não olha para o cenário, por pior que o cenário fosse, por pior que a afronta fosse, a oposição fosse, não, ele olha para ele. Eu preciso da tua misericórdia, eu preciso chegar, eu preciso vencer, eu preciso ultrapassar, eu preciso te adorar, e nada disso vai ser possível se a tua misericórdia não estiver sobre a minha vida. Daniel 12:13, a Bíblia diz, quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará, e então no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. A Bíblia diz que a única causa de nós não sermos consumidos é porque a sua misericórdia se renova todos os dias. Que essa seja uma preocupação minha e sua. Ao invés de nós olharmos para o cenário externo da nossa vida e querer que Deus faça justiça por aquilo que está acontecendo, não, irmãos, peça misericórdia, a graça dEle, olhe para Ele, se renda a Ele. Ele é soberano, Ele pode tudo, Ele está no controle de tudo. Olhe para as mãos dEle, porque as mãos de Deus sempre terá o caminho correto para que nós sigamos, para que o nome dEle seja exaltado e para que você chegue. Vamos deixar um pouquinho de lado as picuinhas do nosso dia a dia. Ah, me afrontou, falou, não, irmãos. Peça a Deus, me dê misericórdia para que eu atravesse, para que eu ame, para que eu perdoe, para que eu te adore, para que eu não desista. Me dê misericórdia. Me ajuda, Senhor, a trilhar o caminho,
aonde estarão os meus opositores, os zombadores, aqueles que desejarão fazer com que nós desistamos do caminho de Deus, porque eles acham que Deus não existe e que não vale a pena. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Versículo 4. Estamos cansados de tanta zombaria, dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. No final do verso 3, ele fala, já estamos cansados de tanto desprezo. Aí o versículo 4, ele repete, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Ele abre o seu coração e expõe para Deus o seu sentimento. Estou cansado do desprezo, estou cansado dos orgulhosos, estou cansado dos arrogantes. Dizendo para Deus, Deus, eu estou no meu limite. Não aguento mais. Estou saturado, Senhor. É muita zombaria. É muita oposição. São muitas as afrontas. Estou no meu limite. Eu não aguento mais. Os orgulhosos são aqueles que não se importam nem um pouco com Deus. E os arrogantes são os cheios de si, que não têm a menor compaixão pelo seu próximo. Por que é que nós vamos dar ouvidos a esse tipo de pessoa? E no cansaço, Deus te socorre quando você olha para Ele. O que o salmista está dizendo aqui, ele está expressando o que está no seu coração. E Deus gosta disso. Por mais de Deus conhecer a nossa vida e saber o que está acontecendo, Deus gosta que você expresse. E Ele se expressa, Deus, eu estou no meu limite. É nesse momento que nós precisamos cultivar a misericórdia e a graça de Deus. Porque no limite, se o nosso limite não for tratado pela misericórdia e pela graça de Deus, nós vamos trilhar por caminhos errados. No dia que você estiver cansado, no seu limite, nunca saia da presença de Deus. Nunca deixe de permanecer com o seu olhar em Deus. Nunca deixe de saber que Ele é soberano e Ele está no controle, por pior que a situação seja. Nunca deixe de olhar para as mãos de Deus. Nunca deixe de clamar pela sua misericórdia, irmãos, porque às vezes, e isso é fato, quando o problema chega, a gente se afasta de Deus. Não vou orar mais. Não é assim. São nesses dias, mesmo diante dos orgulhosos e dos arrogantes, que nós precisamos permanecer em Deus. No dia que você está saturado, você está no seu limite, pavio curto. E mesmo que você errar, como aconteceu comigo ontem de manhã, peça perdão. Amém? Peça perdão. Não deixe a coisa se prolongar. Ontem aconteceu um fato triste comigo, não vale a pena relatar, mas aconteceu, eu já fui atrás da pessoa em 5 minutos, a gente já se abraçou e pediu perdão. Mas é difícil, porque estamos no nosso limite. As dificuldades são grandes. Nós estamos no nosso limite. Não sei vocês, mas eu estou. E se nós não estivermos debaixo da mão de Deus, da sua misericórdia, da sua graça, Deus cuida do meu limite, cuida do meu dia, nós iremos entristecer o coração de Deus. Ainda bem que eu tive a chance de, em 5 minutos, consertar, e bem consertado, porque quando Deus toca e Ele faz perfeito. Mas o sentimento que fica é de tristeza. Por que eu fui fazer isso? Mas é o limite. São as afrontas, são as oposições, são as dificuldades do dia a dia que nos deixam assim. E todos nós, um dia, passamos por esses dias. O que precisa ficar consciente em nós hoje à noite, irmãos, é que esses dias, eles precisam ser tratados por Deus, não por nós mesmos.
não pelo nosso coração, pela misericórdia, pela graça, como o salmista fez. Ele levantou os olhos para Deus, reconheceu que é que Deus que está no céu, é a soberania dele que vai cuidar da minha e da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. 5 considerações para a gente encerrar. Neste mundo estamos sujeitos a sofrer escárnio e desprezo. Mesmo que você seja um filho de Deus, você não está imune a isso. Isso é sério. Nós achamos que somos filhos, servos, estamos imunes. Não, irmãos. Eles vão acontecer. 2. Há muitas situações nesse cenário que nos levam ao nosso limite. Situação humana. Não aguento mais. Isso é humano. Mas qual que é o segredo? O segredo é você elevar os olhos para o céu e aguardar a sua misericórdia. Não ter nenhuma atitude sem que seja uma atitude orientada pelo poder de Deus. 3. Através da sua misericórdia, Deus pode eliminar os inimigos ou nos dar graça para suportá-los. Então a importância de permanecer em Deus, porque as duas atitudes são benéficas para nós espiritualmente. Uma, ou ele mata, ou ele arranca o problema. 2, ou ele nos dá graça, para quê? Para que você passe. Mas se você permanecer em Deus, amém? Senão não tem como. 4, sempre podemos aguentar um pouco mais. A Bíblia diz isso, em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então nós podemos aguentar um pouquinho mais. O próprio Deus não permitirá que nós passemos por nada que nós não possamos suportar. E o último é, a mensagem principal do Salmo é: durante a caminhada, seja qual for a situação, olhe para Deus. Nunca tire os olhos de Deus. Olhe para as suas mãos e aguarde o agir das suas mãos. Aguenta mais um pouco, porque nós temos a graça de Deus que nos fortalece em todo o tempo. Aleluia. Eu quero encerrar com um texto que está lá em Marcos 4, 35 e 41. Tudo estava bem, e de repente se levanta algo inesperado, e o texto diz o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus estava onde? No barco. Se Jesus estiver na nossa vida, irmãos, levante qual for o escárnio, levante qual for a oposição, levante qual for a afronta, levante qual for o inimigo, qual for a intensidade da tempestade. No momento dele, na soberania dele, ele se levanta e traz bonança para a nossa vida, se nós permitirmos que ele fique na nossa vida. Amém? Então, diante das dificuldades, das zombarias, levante os seus olhos para Deus, reconheça que ele é soberano, olhe sempre para as mãos dele, clame pela sua misericórdia, pela sua graça. Mesmo que você esteja no seu limite, nunca saia da presença de Deus. Curve a tua cabeça, por favor, Pai. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Vivemos em um mundo peregrinos, não somos do mundo, mas estamos peregrinando por ele,
rumo ao teu coração, às mansões celestiais. Os dias são difíceis, as afrontas são difíceis, mas hoje aprendemos, com a tua ajuda, Senhor, que precisamos permanecer na tua presença, olhar para o Senhor, reconhecer a tua soberania, depender das tuas mãos, clamar pela tua misericórdia, receber a tua graça, ainda que estejamos no limite. Que o nosso limite seja depositado aos pés da cruz todos os dias, para que o Senhor trate esse limite e Ele jamais venha nos permitir a trilhar por caminhos que entristeçam o Espírito Santo, Pai. Eu clamo por mim e pelos meus irmãos hoje à noite. Não sei como é que estão os limites de cada um de nós, mas que o Senhor venha nos abençoar hoje à noite. E nós queremos depositar o nosso limite aos teus pés. A tua misericórdia venha sobre nós, a tua graça, Senhor, para que nós possamos passar por esses dias difíceis, sempre glorificando e exaltando o teu nome. Nos perdoa quando falamos o que não era para falar. Agimos de forma errada. Não esperamos pelo agir das tuas mãos. Não nos reportamos ao Senhor e agimos com a nossa mente, com o nosso coração, Pai. Nos perdoa que a partir de hoje nós sejamos mais conscientes, com a ajuda do Espírito Santo, da tua palavra, do teu reino, das armas espirituais em Deus, para que possamos vencer e o teu nome ser honrado e o teu nome ser glorificado, Pai. Ajuda-nos em todo o tempo, porque a Bíblia diz que sem Jesus nós nada podemos fazer. Que a tua boa mão continue estendida sobre nós e que os nossos olhos jamais se apartam do teu trono, porque é do teu trono, é do teu coração que vem a nossa bênção, que vem as instruções para que nós vençamos o nosso dia a dia. Obrigado por tudo, obrigado por esta noite, obrigado pelo perdão dos nossos pecados, obrigado por se reportar a nós, nos concedendo os caminhos, as soluções que precisamos realizar para que o teu nome apareça, para que o teu nome resplandeça. Abençoa a nossa mente, abençoa o nosso coração, para que eles jamais escolham qualquer outro lugar para olhar, a não ser o Senhor, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.